Ô Cláudio, a gente abre o Bastidores do Poder falando sobre um assunto que faz mover os carros de Fórmula 1 também, né? Porque a gasolina é combustível, mas no nosso caso o buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente vem tratando da questão dos combustíveis aqui no Brasil já faz tempo, já faz semanas, né, meses que o combustível tem tirado sono dos brasileiros, subindo, a conta vai ficando alta. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro levantou a lebre da questão da privatização da Petrobras e você tem informações pra gente sobre justamente esse processo. Pelo menos, se não vai sair inicialmente uma privatização, né, da Petrobras, zona, assim, pelo menos é um passo, né? Há um plano aí para pelo menos uma parte dela começar a ser repassada, né, Cláudio? Exatamente. Olha, o presidente já manifestou a sua decisão mesmo de privatizar a Petrobras e o processo se iniciará, e essa informação que eu trouxe com exclusividade hoje ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, essa privatização começa pela venda de uma das fatias mais, que representa assim, um dos ativos mais ambicionados, digamos assim, pelo mercado, que um dos mais valiosos, que são as refinarias da Petrobras. Essas refinarias serão colocadas em leilão na Bolsa de Valores até o final do primeiro semestre do ano que vem. Essa foi a informação que me deram fontes qualificadíssimas, de altíssimo nível do governo federal. Portanto, o que se espera num primeiro momento é a Petrobras, é o governo brasileiro sinalizar a sua intenção firme de privatizar a Petrobras, privatizando, vendendo um dos seus principais ativos, que são exatamente as refinarias. Com isso, as refinarias passariam às mãos de empresas privadas e, portanto, a Petrobras caberia apenas, pelo menos por enquanto, o papel do fornecimento do petróleo bruto para ser refinado, né? É preciso dizer também que nessa concepção que está sendo alinhavada no âmbito do governo federal, no seu mais alto nível, a intenção é a de impedir que um mesmo grupo acumule várias refinarias, né? Porque, afinal de contas, vai tirar esse poder da Petrobras e vai entregar a uma empresa privada? Não, né? E, portanto, será também, haverá um fatiamento dessas refinarias para diferentes grupos. E, com isso, por exemplo, quem arrematar no leilão da Bolsa de Valores as refinarias de São Paulo, são duas, não poderá participar do leilão da refinaria do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E assim por diante. Quer dizer, haverá uma restrição, até proibição, de um mesmo grupo empresarial se habilitar à compra de mais de uma refinaria. Por enquanto é essa a intenção. O governo espera com isso faturar muito, com uma quantia inédita de faturamento do governo em processos de privatização, e com isso sinalizar o mercado com relação às convicções ou à decisão política dessa opção, né? A opção por desestatizar empresas que, enfim, já não cumprem o papel de antes, né? O caso claro da Petrobras, que foi hoje controlada por eles próprios, é controlada sobretudo pelos acionistas minoritários, privados. É uma coisa que não só acontece no Botafogo, né? Acontece só no Brasil mesmo, é que uma estatal, o acionista majoritário não manda na estatal. Quem manda é a corporação que está ali representando, muitas das vezes, na maior parte dos casos, principalmente na Petrobras, os interesses de acionistas privados que são minoritários. Esses mandam inclusive na política de preços absolutamente abusiva que vem sendo praticada pela Petrobras, ao ponto de produzir lucros muito além do que se espera, do que se deseja de uma estatal, né? 63,4 bilhões de reais de lucro líquido em apenas 9 meses este ano é um escárnio, né? E é uma prova de que a Petrobras tem aumentado os preços dos seus produtos muito além do necessário. Eles dizem que a gasolina, o diesel e tal aumentam em razão de cotação internacional e de variação da variação da moeda, aí decreta o aumento. A gente fica aqui
como é que eu diria, naquela visão ingênua de que nós estamos pagando um preço enfim, que tem a ver com isso, né? Tem a ver com a cotação internacional e com a variação do dólar, só que não. Eles colocam, além disso, multiplicam esse percentual de aumento de modo a produzir lucros, né? Lucros absolutamente pornográficos como esse que tem sido registrados. O governo desistiu, não tem como interferir nisso mais, em razão da legislação, de múltiplas leis que foram criadas nos últimos anos, de regras impostas à Petrobras, da associação da Petrobras à Bolsa de Valores internacionais, por exemplo, que punem com processos biliardários, né, qualquer tipo de intervenção. Então, assim, para que estatal? Né? A Petrobras continua se utiliza da condição de ser estatal quando isso lhe convém e se utiliza, sobretudo, da sua condição monopolista. A Petrobras tem 98% da produção de combustíveis no Brasil, 98%, praticamente um monopólio total. Se utiliza disso para determinar preços, né? Para fixar preços que são, de fato, indecorosos. Portanto, a Petrobras... Agora, é um processo, só para responder a questão que você colocou, Cris, é um processo necessariamente longo, demorado, trabalhoso, né? Isso vai implicar em mudança de legislação, em alteração de texto constitucional no que concerne ao monopólio. E também serão necessárias várias providências antes do processo da privatização da empresa em si. Primeiro, o seu fatiamento, depois a abertura do mercado para a concorrência internacional, concorrência de outras empresas que venham para o Brasil, outras petroleiras, para bater chapa, bater preço. É a concorrência que derruba o preço. Né? Aí você vai ver os ímpetos por lucro da Petrobras se reduzirem muito, porque teriam que praticar preços que permitisse à empresa manter uma posição de destaque no mercado. Então, isso tudo, com toda certeza, não será obra para o atual governo. Eu acho que a Petrobras não tem como ser privatizada nesse espaço, nesse prazo. Talvez, se essa iniciativa do presidente tivesse sido lá no início do seu governo, talvez hoje já estivéssemos com a Petrobras privatizada totalmente, né? Mas é um processo realmente, já que a decisão é muito recente, é um processo demorado, mas é um bom começo, começando pela venda das refinarias da Petrobras. Com certeza, Claudio. Um processo longo e que tem que ser conduzido com muito cuidado, justamente para a gente não cair numa cilada, como você bem citou, né? Você transfere da Petrobras para uma única empresa privada, aí o problema, a emenda acaba saindo muito pior do que o soneto, né? E aí um rebote pode acabar sendo muito pior para nós, né?